Olá, meu nome é Nicole, eu sou fisioterapeuta, trabalho com reabilitação cardiometabólica e hoje eu trouxe um artigo que fala sobre fadiga em pacientes com doença hepática, visto que a fadiga ela tem uma característica de ser de difícil manejo e os pacientes eles se queixam bastante dessa fadiga, dessa fraqueza, e essa queixa ela pode perdurar durante muitos e muitos anos, mesmo após o transplante, né? Então, eu trouxe esse artigo que discute um pouco sobre alguma das explicações para essa fadiga. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho a doença hepática crônica, ela é uma doença silenciosa que atinge milhões de pessoas no mundo, e ela é uma doença que, quando diagnosticada, geralmente ela já tem um acometimento bem importante, né? Ela já está numa fase bem avançada na vida do paciente. Então, ela já está trazendo prejuízos funcionais e de qualidade de vida para aquele paciente. E é crescente o número de pessoas que estão desenvolvendo doença hepática vindo de doenças metabólicas, né? Então, principalmente a doença hepática gordurosa não alcoólica, que ela leva a quadros de hepatite, cirrose e até necessidade de transplante, sem que a causa seja o álcool, né? Que é o mais prevalente, junto com a hepatite C, mas essa gordura, esse acúmulo de gordura no fígado, ele também vem trazendo esses mesmos prejuízos. A etiologia para a doença hepática, ela é bastante variada, né? Então, ela pode vir das doenças gordurosas do fígado, pode vir das hepatites A, B e C, hepatites autoimune medicamentosas, algumas doenças genéticas, do próprio álcool mesmo, né? Do consumo gradual do álcool. Então, são as etiologias que levam a essa perda da função hepática, ela é bastante diversa. E ela também é acompanhada por alterações de neurotransmissores, né? Então, a gente sabe que todos os órgãos se comunicam e quando começa a ter a destruição hepática, né? A destruição das células hepáticas, há também uma comunicação do fígado com o cérebro e começam a haver alterações dos neurotransmissores, né? Principalmente dos neurotransmissores que são responsáveis por áreas de motivação e recompensa. Essas queixas desses pacientes incluem, né, mais comumente, perda de apetite, saciedade precoce, vômitos, perda de sono, perda de interesse social, alterações de humor, né? Então, são queixas bem frequentes desses pacientes. E mais relacionado também à parte muscular, né? Então, eles se queixam de letargia, mal-estar, cansaço, exaustão, e que também vai interferir nas atividades de vida diária, vai interferir nas tarefas que eles têm que fazer durante o dia. Então, se esse paciente trabalha, ele tem mais dificuldade em manter uma rotina de trabalho de 8 horas, né? Ou se faz alguma atividade física, geralmente ele tem uma dificuldade maior em manter níveis de atividade física adequada, né? E a literatura, os estudos vêm nos mostrando que essa fadiga, ela está presente em várias fases da doença hepática, então desde as fases iniciais até nas fases com maior comprometimento da doença hepática, e mesmo depois do paciente ter feito o transplante. Então, já tem estudos mostrando aí essa queixa de fadiga por 5, 10 anos após o transplante, né? E essa fadiga, ela não é relacionada só à parte física, né? Então, não é um cansaço só de músculo relacionado ao exercício. Essa fadiga, ela tem um componente central também. Então,
Existem avaliações clínicas da fadiga, que são medidas objetivas, biológicas, médicas, né, que são utilizadas para avaliar essa fadiga. E existem as avaliações subjetivas, que são feitas através dos questionários. Ultimamente vem se desenvolvendo bastantes questionários sobre o impacto da fadiga na qualidade de vida dos pacientes. Existem alguns que são específicos para a doença hepática, como a escala de severidade da fadiga, ou a escala do impacto da fadiga. Existem algumas que são gerais, né, para as doenças crônicas, como o SF36, e também alguns tipos de monitoramento da atividade física por meio da contagem de passos por dia, né? Então, são formas subjetivas para que a gente consiga ter algumas explicações para aquela queixa de fadiga no paciente. E é importante a gente diferenciar, falar, né, que existem dois tipos de fadiga, a fadiga periférica e a fadiga central, né? Então, a fadiga periférica, ela é relacionada a uma disfunção neuromuscular, né? Então, o paciente vai relatar fraqueza, vai envolver alterações metabólicas do músculo, como o aumento do acúmulo de acidose metabólica naquele músculo e no retardamento para eliminar esse ácido que fica ali no músculo. E também a fadiga periférica, ela é associada à perda de massa muscular e sarcopenia, né? Então, são queixas mais musculoesqueléticas, né? Às vezes relacionado ao exercício, ou alguma tarefa, né? Tipo de subir escada ou de fazer alguma atividade dentro de casa. Já a fadiga central, ela surge de alterações dos nossos neurotransmissores, né? Então, é aquele tipo de fadiga que ela é relacionado com motivação, com a incapacidade do paciente em sustentar tarefas ou de ele não conseguir iniciar a tarefa, né? Então, ele não consegue, às vezes, limpar a casa, não tem motivação para limpar a casa, não consegue manter uma rotina saudável, hábitos saudáveis, às vezes não consegue se organizar no trabalho. Então, essas alterações de humor, de motivação, elas são relacionadas a essa fadiga central, né? Então, é uma das explicações para que essa queixa de fadiga na doença hepática, né? E por que ela dura tanto tempo? Então, ela está relacionada também não só a parte física, mas a alteração desses neurotransmissores. E daí, quando a gente junta, né, tanto as características da fadiga periférica, o que elas levam no indivíduo, e a fadiga central, a gente vai ter queixas, né, muito mais complexas relacionados a essa fadiga, né? Então, na fadiga periférica, o paciente ele vai ter uma potência muscular reduzida, né? Então, ele não vai conseguir, às vezes, ter uma velocidade de contração muito rápida, não vai conseguir ter uma velocidade de contração rápida. Eles vão ter uma recuperação mais demorada do exercício, né? Então, por exemplo, o paciente faz uma caminhada de 30 minutos e o normal é que depois dessa caminhada leve a gente se recupere muito rapidamente, né? Não fique sentindo um cansaço muito extremo. Já nos pacientes com doença hepática, essa queixa de cansaço, ela vem mesmo em atividades leves, né? E dor muscular também. Então, a queixa de dor muscular é também frequente, mesmo em atividades leves. A fadiga central, ela tem as características de que o paciente ele tem déficit de concentração, ele tem déficit de memória, então ele não consegue se concentrar na tarefa que ele está fazendo, seja trabalho, seja em casa, seja durante o exercício.
ele não consegue processar aquela informação com agilidade, de uma maneira rápida, ele demora, né, mais tempo, e ele tem uma redução da motivação, né? É muito comum nas doenças crônicas, né, e eu trago especificamente para a doença hepática, que esse paciente ele não consiga manter um nível de atividade física adequado, né? E daí a gente pode ter, sim, os sintomas de descondicionamento físico, que pode gerar queixa de fraqueza e de fadiga também, mas essa motivação na doença hepática, ela também é responsável por esse paciente não conseguir manter esse nível de atividade física ou exercício físico adequado, né? E daí, juntando essa fadiga periférica com a fadiga central, a gente vai ter distúrbios de sono, né? Então, aquele paciente que não consegue manter uma noite de sono adequada, depressão e ansiedade, já é bastante estudado nessa população, disfunção autonômica relacionada com o sistema parasimpático e simpático. Então, os pacientes com doença hepática, eles geralmente são muito mais adrenérgicos, né? Tem um sistema simpático muito mais elevado do que o parasimpático. E eles também têm uma disfunção social, né? Uma dificuldade em manter ali aquele convívio em sociedade. E daí, esse artigo também, ele traz uma das explicações, umas possíveis explicações, né, para a fisiopatologia da fadiga a nível de sistema nervoso central, né? Então, quando o fígado, ele começa a ter a sua destruição dos hepatócitos, das células do fígado, ele vai começar a liberar mediadores inflamatórios na corrente sanguínea, né? Então, o fígado, ele vai começar a liberar esses mediadores e isso vai essa informação ela vai chegando até o cérebro. Os principais mediadores inflamatórios que o fígado libera, que já são bem conhecidos em várias outras doenças crônicas, mas é a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1 beta. Então, são marcadores inflamatórios e que vão gerar alterações na neurotransmissão. O principal órgão que esses mediadores inflamatórios liberados pelo fígado, eles vão atingir é a micróglia. E a micróglia, ou microglia, né, depende, tem várias entonações, a microglia, ela é responsável por essa área, então, de humor, né, de motivação, de recompensa, e ela vai alterar a neurotransmissão dos gânglios da base, tá? Quando eu tenho alteração dessas células da microglia, e essas células também, elas são responsáveis por fazer uma varredura ali desses mediadores inflamatórios, dessas células que chegam até no cérebro, né, e que podem, de alguma forma, mudar essa neurotransmissão. Quando essas células elas são ativadas, elas vão impactar, então, na regulação do comportamento motivacional e de recompensa, tá? Então, os pacientes, eles não veem muitos benefícios, né, em fazer atividade física ou em fazer determinadas tarefas, porque esses centros, eles estão modificados, né? Esses centros que controlam os nossos neurotransmissores. Há também relatos de alteração de microbioma intestinal. Então, esses mediadores inflamatórios, eles alteram também o microbioma intestinal, né, que são importantes reguladores da função hepática e do metabolismo. Pode também haver desregulação da nossa função autonômica, né? E que também pode levar à disfunção cognitiva em pacientes com doença hepática, e também pode levar ao descondicionamento físico, né? Então, essas alterações dos neurotransmissores que são enviadas para o cérebro, elas podem fazer com que haja
essas alterações também no nosso organismo, levando esse paciente, então, a ter queixas de fadiga. E os gânglios da base, né? Então, só fazendo um recorte dos gânglios da base, porque eles têm importantes papéis na regulação da nossa função motora, que são relacionados com aprendizagem, motivação e comportamentos guiados por recompensas, né? Então, para que haja esse equilíbrio normal entre o que a gente faz de esforço e a nossa recompensa, é necessário que esse sistema ele esteja íntegro, né? E todas as vezes que esses mediadores inflamatórios forem liberados do fígado pela disfunção hepática, né, pela destruição dos hepatócitos, eles vão atingir a microglia e vão atingir os gânglios da base, né? Então, esse equilíbrio, ele é interrompido e a gente não tem mais a liberação, principalmente, de dopamina, que é o que faz a gente ter essa sensação de recompensa, essa sensação de bem-estar, né? E, além disso, também há uma interrupção também nessa neurotransmissão serotonérgica, tá? Então, aí, resumidamente, né, são as causas que podem explicar essa fadiga persistente nos pacientes com doença hepática. E, por último, esse artigo também fala sobre o sobre o manejo da fadiga, né? Então, o que a gente pode, quais são os recursos que a gente tem para tratar a fadiga, né? Então, ele fala desde tratar o tratável, né? Sobre todas as queixas que aquele paciente vai ter, queixas clínicas. Ele fala em melhorar o melhorável, que são relacionados ao distúrbio de sono, depressão, disfunção vasomotora, lidar com os problemas do dia a dia, situações de estresse, o trabalho, como que ele vai gerenciar aquele trabalho dele, se adaptar, né, com as queixas de fadiga, exercício, alimentação. Então, criar estratégias para que o paciente consiga enfrentar todas essas tarefas, né, que a gente tem no nosso dia a dia, para que ele não fique se sentindo sem utilidade, e também para que a gente tenha empatia com essas pessoas, né, que a gente saiba também dos limites, às vezes eles estão se esforçando o máximo que eles conseguem, mas que a gente entendendo que há uma alteração nesses mecanismos de recompensa e de motivação, a gente consegue ser mais solidário com esses pacientes e ajudar, então, no manejo aí das tarefas do dia a dia, principalmente as pessoas que estão mais ligadas, né? Os familiares que estão ali no dia a dia com o paciente. Então, era isso por hoje. Eu vou trazer esse assunto mais aprofundado, né? Esse foi só uma introdução a esses mecanismos que levam à fadiga no paciente com doença hepática. E também vou trazer mais vídeos sobre as ferramentas subjetivas, né, os questionários que a gente tem para avaliação de fadiga nesse paciente, que é importante para o fisioterapeuta que trabalha com esse tipo de paciente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!